Olá, meus amigos, eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. E dando continuidade ao nosso personagem Paulo, seguimos em Personagens da Bíblia no capítulo 5, período da prisão de Paulo, Atos capítulo 21, versículo 15, Atos capítulo 28, versículo 31. À primeira vista parece estranho Lucas ter dado um espaço tão grande no livro de Atos para a prisão de Paulo, quando até este ponto ele ocupara-se da expansão missionária da igreja primitiva. Para falar do período da prisão de Paulo, ele gasta 8 capítulos, enquanto para falar das 3 viagens missionárias, ele gasta aproximadamente a mesma quantidade de capítulos. Mas por causa de uma grande parte de sua apologia ao cristianismo primitivo, é que se pôde mostrar que este prisioneiro havia sido preso injustamente e que a igreja não tinha violado a lei romana. Paulo ficou conhecido como o embaixador do evangelho em cadeias. Efésios capítulo 6, versículo 20. No dia seguinte à prisão no templo, os romanos o levaram ao sinédrio para ser interrogado na esperança de que eles conseguissem entender o porquê de tanta confusão. Suas afirmações fizeram até mesmo este respeitável grupo quase irromper em violência e novamente os soldados os resgataram e o devolveram à prisão. Atos capítulo 23, versículo 9 ao 10. Naquela noite, Paulo teve uma visão que lhe dizia para defender seu caso em Roma diante do imperador, um direito que tinha como cidadão romano. Nesse meio tempo, 40 judeus arquitetavam um plano para assassiná-lo. Eles fizeram um voto de não comer ou beber até que o apóstolo fosse morto. Atos capítulo 23, versículo 12 ao 15. Eles quase obtiveram sucesso em seu primeiro intento, mas no dia seguinte, o sobrinho de Paulo ficou sabendo dessa conspiração para matar o apóstolo e contou tudo para Paulo. Atos capítulo 23, versículo 16. Paulo então foi transferido preso de Jerusalém para Cesareia, que era a capital romana da Judéia. Sob a guarda de 470 soldados, lá ficou preso 2 anos sob a autoridade do procurador romano Félix. Félix sabia algumas coisas sobre o ensino do caminho e, sendo muito supersticioso, como eram muitos romanos, ficou aterrorizado e tornou a prisão de Paulo o equivalente a uma prisão domiciliar. Atos capítulo 24, versículo 23. Depois de 2 anos, Félix foi substituído por Festo, que queria agradar os judeus e ver o assunto encerrado. Ele ofereceu a Paulo voltar para Jerusalém e enfrentar seus acusadores, mas Paulo, sabendo que nunca seria julgado com justiça, lá invocou o seu direito de cidadão romano de ser enviado para Roma para ser julgado diante do imperador. Naquela altura dos acontecimentos, mesmo com todos os seus defeitos, Nero ainda não havia degenerado para o estado de quase loucura que alcançou mais tarde em seu reinado. Por isso, Paulo não percebeu que ele estava saindo da frigideira para entrar no próprio fogo. A viagem de Paulo até Roma foi longa e cheia de perigos, incluindo tempestades, naufrágios e enfrentamentos com inimigos. Ele foi embarcado em um navio com diversos companheiros entregues a um bondoso centurião chamado Júlio, que transportava diversos prisioneiros para Roma. A viagem começou no final do ano, na época do inverno, provavelmente no ano 60 d.C.
Já na época em que o Mediterrâneo ficava perigoso demais para a navegação, a princípio, a viagem transcorreu tranquila, mas quando zarparam em Creta, o navio foi pego em uma terrível tempestade. Durante 14 dias ficou à mercê dos ventos até que se despedaçou em um banco de areia próximo a Malta. Milagrosamente, assim como Paulo havia dito, todos se salvaram. Atos, capítulo 27, versículo 22 ao 44. 3 meses depois, embarcaram em um navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. Seguiram para Siracusa, onde ficaram 3 dias. De lá, correndo a costa, foram a Régio e 2 dias depois chegaram a Puteoli, a sudoeste da Itália. Ali encontrou irmãos em cuja ficou companhia por 7 dias. Atos capítulo 28, versículo 11 ao 14. No entanto, a notícia chegou a Roma. Os irmãos vieram encontrá-lo na praça de Ápio e 3 vendas, nomes de 2 lugares distantes de Roma. Praça de Ápio, a 70 km, e 3 vendas, a 53 km. O centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, que era o prefeito da guarda pretoriana, em ano 61 d.C. Quando finalmente chegaram a Roma, aparentemente na primavera, ele viveu lá durante 2 anos às próprias custas, no que hoje seria considerado liberdade provisória sem pagamento de fiança, já que ele tinha sido acusado de nenhum crime contra Roma. Os romanos não tinham muito interesse no que consideravam ser disputas internas entre os judeus. Esses 2 anos que Paulo esteve em Roma resultou em um período de pregações e ensinos públicos, com toda a liberdade, em uma casa que Paulo havia alugado. E ali, Paulo vivia acorrentado a um guarda romano. Ali, Paulo podia atender a todos os que o procuravam. Em Onésimo, um escravo fugitivo que se converteu, vemos um exemplo vivo do fruto do trabalho de Paulo em Roma. Evidentemente, foi nesse período que ele escreveu as cartas em Colossos e Éfeso, assim como uma carta pessoal a Filemão. Ele enviou essas 3 cartas para a Ásia Menor por Tíquico e Onésimo. Provavelmente, nessa época também ele escreveu a Epístola aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 13. E enviou saudações dos da casa de César, o que indica que Paulo já havia ganhado alguns membros da guarda pretoriana para Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Aqui chega ao fim a história escrita por Lucas em Atos, estando Paulo preso em Roma. O que aconteceu com Paulo após isso? Compareceu perante Nero? Caso tenha comparecido, foi condenado ou absolvido? Se foi solto, o que ele fez no momento seguinte? A única informação que se tem sobre no Novo Testamento parte das suas epístolas pastorais, mostrando que Paulo foi solto depois de uma primeira prisão em Roma. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17. Viajou a lugares como Creta, onde deixou Tito, Nicópolis, Troade, onde deixou sua capa e livros, com Carpo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Mileto, onde deixou Trófimo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 21 e 20. Aparentemente, foi a Macedônia, de onde provavelmente escreveu a primeira epístola a Timóteo, e Corinto, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Ele havia decidido passar o inverno em Nicópolis, mas provavelmente foi preso pela segunda vez em Corinto e levado mais uma vez para Roma.
Não se sabe ao certo se Paulo realizou o desejo de ir à Espanha nesse período, entre a primeira prisão em Roma. Clemente de Roma afirma que Paulo realizou esse desejo e pregou na Espanha. Esse fato é confirmado pelo fragmento muratório em 170 d.C. A tradição afirma que Paulo chegou até Bretanha, atual território francês. Porém, não há evidências que confirmem isso. Eusébio de Cesareia, no ano 324 d.C., registrou que Paulo saiu da primeira prisão em Roma e se entregou novamente ao ministério da pregação. A absolvição de Paulo na primeira prisão ocorreu provavelmente no ano 63 d.C., e sua atividade missionária subsequente acredita-se que durou 3 a 4 anos, sendo ele preso novamente no ano 66 a 67 d.C. Não se sabe por que Paulo foi preso pela segunda vez, mas devemos recordar que a perseguição de Nero contra os cristãos explodiu no ano 64 d.C. E, sem dúvidas, qualquer procurador de uma província romana desejava gratificar a vaidade do tirano Nero, enviando-lhe tão precioso preso. Em sua segunda prisão em Roma, Paulo escreveu a sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nesse momento, ele estava preso na prisão Mamertina, no centro de Roma, ao lado do antigo Fórum Romano e próximo ao Coliseu. Essa prisão pode ser visitada até os dias de hoje. Naquela época, muitos o abandonaram. 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 16, incluindo todos os seus colaboradores da Ásia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. E Demas, que amou mais ao mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Apenas Lucas, que também era médico, estava com o apóstolo quando a sua última carta foi escrita. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Contudo, apesar de representar um risco, alguns fiéis cristãos escondidos em Roma por causa da perseguição ainda mantinham contato com o apóstolo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Paulo pediu a Timóteo que o visitasse em Roma, trazendo também João Marcos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Ao que tudo indica, Timóteo atendeu ao pedido de Paulo. Não se sabe se Timóteo chegou a tempo de reencontrar o seu velho amigo, mas provavelmente, quando chegou a Roma, também foi preso. Hebreus capítulo 13, versículo 23. A solicitação de Paulo por seus livros e pergaminhos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, revela que o apóstolo leu e estudou as Escrituras até o fim da sua vida. Foi impressionante esse pedido de Paulo. Ele estava morrendo, mas não havia deixado morrer o seu amor pela leitura das Sagradas Escrituras. Enquanto estava preso ali, Paulo aguardava o julgamento, mas não esperava um resultado favorável. Nero estava em uma intensa perseguição aos cristãos. O Coliseu Romano já existia e nele muitos cristãos já estavam sendo devorados por leões. O próprio Paulo registra que havia sido livre da boca do leão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Mas Paulo era destemido e escreveu a Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 7. Paulo teve 2 audiências diante de César. Em sua primeira defesa, apenas o Senhor esteve com ele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Nada se conhece da segunda audiência de Paulo
diante do imperador romano, exceto que resultou em sua sentença de morte. A tradição registra que Paulo foi decapitado pela espada de um carrasco imperial na Via Ostia, nos arredores de Roma, por volta do ano 67 d.C. No final do reinado de Nero, que faleceu no ano seguinte, no verão do ano de 68 d.C. A formulação teológica que Paulo empreendeu, seguindo os ensinos de Jesus, moldou a igreja cristã e preparou o caminho para que ela crescesse e se desenvolvesse, saindo de um grupo de discípulos galileus para uma fé de alcance mundial, que transformou o curso da história humana. Meus amigos, aqui nós concluímos a história de Paulo. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z.